Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala de RPG, fala de quadrinhos, fala dos dois misturados, faz unboxing, gameplay de RPG solo, uma porrada de coisa. Então se você curte esses assuntos, mas de repente chegou agora de surpresa aqui no canal, dá uma explorada aí, assiste alguns outros vídeos. E se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? Normalmente a gente tem de 2 a 3 vídeos por semana. Então dá uma olhada aí que tem muita coisa bacana. E para a gente começar o nosso papo de hoje, que vai ser sobre quadrinhos, a gente vai falar desta edição aqui. Super-Homem, Homem e Super-Homem. Enfim, título meio redundante, mas uma história muito bacana. Escrita pelo mestre dos quadrinhos Marvel Wolfman e desenhada pelo Claudio Castellini, que também já desenhou várias outras coisas para o mercado americano. Ele é italiano, né, como o nome já denuncia, com um traço muito bacana, tá? E essa aqui é a edição encadernada, né, lançada pela Panini. Qual é a ideia aqui do Homem e Super-Homem? Na verdade, essa história em si, ela tem uns detalhes interessantes de bastidores que eu vou deixar para contar um pouquinho mais para o final. Mas assim, para dar uma primeira ideia logo, é uma história que visa recontar, né, um período específico da vida do Super-Homem, que é justamente o período de transição dele de Pequenópolis, né, para quem é das antigas, ou Smallville, né, para os mais novos, para Metrópolis, né? Então a gente vai ter ali um Clark Kent por volta de 21, 22 anos mais ou menos, e como foi essa mudança dele da cidadezinha do Kansas para Metrópolis, né? E aqui, deixa eu começar a mostrar um pouquinho para vocês. Olha só. Isso aqui é bem bacana. É a capa da primeira edição. Vocês já vão entender isso mais lá na frente, que é justamente mostrando aqui a sombra, né, dele indo aqui os campos de milho, talvez, não sei, em direção à cidade, né? E o prédio aqui do Planeta Diário. Ou seja, uma simbologia bem bacana. E aqui também, olha, no início da história a gente vai ter justamente isso. O Clark voando, né, de Smallville para Metrópolis, né? A gente acompanha só a sombra dele e aí ele vai ter o primeiro grande impacto, né, da cidade grande. O interessante aqui dessa história é que o Wolfman, ele tentou de verdade abordar pontos que nunca tinham sido pensados antes nesse período do Super-Homem. Porque assim, a história clássica que a gente conhece, ele chega, quer ser repórter, né, se mostra para todo mundo como Super-Homem, o Super-Homem ganha uma projeção, aí ele vai e escreve uma entrevista com ele mesmo, né, e vende para o Planeta Diário e ganha o emprego dele de jornalista. Mas assim, tudo bem, a origem clássica, é bacana, é interessante, mas tem alguns detalhes aí pelo meio, ou se a gente tentar trazer isso para um pouquinho mais próximo da realidade, né, entre aspas, né, do máximo de realidade que a gente consegue ter numa história em quadrinhos do Super-Homem, tem muitos pontos aí que podem ser preenchidos com outras informações. E é isso que o Marvel Wolfman se propõe a fazer aqui nessa história. Por exemplo, onde é que o Clark morava, né? Aqui, ele chegou em Metrópolis, ele tinha alugado um apartamento pela internet, mas o apartamento era num muquifo, lá no Beco do Suicídio e tal, que ele foi enganado, né? Disseram para ele que era um apartamento ótimo, aí ele chega lá e tal. Então, esse tipo de problema que a gente normalmente não vê no Super-Homem, porque aqui, e isso é importante da gente comentar, não é uma história de Super-Homem, tá? É uma história do Clark Kent, né? Clark Kent descobrindo Metrópolis, basicamente, e encontrando, claro, com algumas figuras chaves, né, da vida dele. Luthor, a Lois Lane, enfim, o Perry White, mas o lance é esse. E aqui a gente tem, de novo, um personagem que ainda é falho. Ele ainda não é o Super-Homem, não está nem perto disso. Só para dar um exemplo para vocês, olha, ele vê um incêndio, pô, é agora, né? Vou me fazer. Aí ele olha, não, mas espera aí, os bombeiros eles estão conseguindo se virar bem aqui, eu não preciso fazer nada aqui. A galera tá dando conta. Então, esse personagem que ainda é cheio de dúvidas, que ainda é falho, ele comete erros aqui ao longo da história, porque ele não sabe direito ainda usar os poderes dele, né? Ele ainda é, de início, uma figura até um pouco sombria, né? Inspirando medo em algumas pessoas, né? Não existe nenhuma referência aqui ao Batman, mas tem um pouco disso. Na verdade, é o medo do desconhecido, né?
um homem que voa, um homem mascarado que voa, porque ele usa uma máscara meio chinfrinha aqui no início, né? Enfim, para tentar esconder a identidade dele. Mas o lance é que aqui ele é um personagem que ainda tem dúvidas. Ele ainda não está pronto para ser o Super-Homem. Muito embora ele tenha saído de Smallville com essa ideia na cabeça já, a gente tem aqui o uniforme que a mãe fez para ele e tudo mais. Para vocês terem uma ideia do nível de dúvida, ele justamente devolve o uniforme, né? Porque ele não se sente preparado para a responsabilidade que ele achou que estava, né? Que os pais dele tentaram prepará-lo ao longo dos anos, né? Mas quando ele chega lá e se depara com a coisa de verdade, ele fica com medo, ele não se sente seguro o suficiente. Ele trabalha inicialmente, olha, como faxineiro, né? Então a gente tem uma interação dele aqui com a galera do trabalho, antes do Planeta Diário, né? Uma coisa assim também que nunca, pelo menos eu não lembro de ter lido algo nesse sentido, né? De ter sido mostrada mostrada essa fase pré-Planeta Diário dele, né? Enfim, a gente vai ter Lois Lane, e aqui é interessante a dinâmica dele com a Lois Lane e a dinâmica dele com o Lex Luthor também, que assim, não é o que a gente está acostumado, né? A relação inicial dele com a Lois, ou os motivos pelos quais ele decide ficar em Metrópolis, não são exatamente aqueles que a gente está acostumado a ver em outras edições, né? É bem interessante, é uma abordagem bem legal do Marv Wolfman, né? Aqui o Luthor, tá? Os desenhos também do Castellini são bem bacanas, tá? Ele é super competente, assim, e cria uns quadros bem legais, né? Enfim, para não dar mais muitas surpresas assim da história, o básico é isso. É a chegada do Clark Kent em Metrópolis, a descoberta dele desse mundo novo, mas tentando abordar aspectos mais humanos, né? Aspectos mais Clark Kent do que Super-Homem, né? Porque afinal de contas é isso o que a história se propõe. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho das curiosidades que eu falei. Na verdade, essa história aqui, ela foi escrita originalmente pelo Marv Wolfman. Ele conta isso tudo aqui nos extras, né? E a gente tem muitos extras nessa edição, mas ele vai contar toda essa história aqui. Na verdade, essa história ela foi escrita para ser uma história em 4 partes que ia ser publicada numa revista chamada Superman Confidential, que ia justamente trazer uma espécie de minisséries abordando a história do Super-Homem em diferentes períodos da vida dele. Só que no final das contas, a revista não foi para frente, a história foi cancelada antes de ser publicada. Mas o Wolfman já tinha escrito uma boa parte das coisas, o Castellini já tinha desenhado várias coisas também, mas a história ficou no limbo. E aí, mais ou menos 10 anos depois, resolveram exumar, ressuscitar essa história, né, e deu origem a essa edição especial que a gente tem aqui. Então, em vez de sair numa minissérie ou numa revista mensal, saiu aqui no encadernado. Por isso que eu falei aqui daquela história da primeira capa, né? Como o Castellini tinha desenhado muita coisa, essa aqui seria a capa da primeira edição da revista, né? E assim, o Wolfman ele vai falar, ele vai apresentar aqui várias coisas de mudança de roteiro, né? O que ele mudou, o que ele atualizou, porque na verdade isso aqui foi pensado originalmente para ser uma história mais ou menos ali na década de 90, né? Então ele teve que fazer algumas alterações, mas ele conta tudo isso aqui. E o Castellini também tem uma boa parte aqui dos extras, né, que ele vai mostrar todo o processo dele de criação, as técnicas que ele usa. Então, para a galera que curte estudar desenho ou que quer ser desenhista, cara, eu acho que tem muita informação útil aqui, muita coisa bacana. Ele vai mostrar aqui desde a concepção de página até o método de trabalho dele. E o que eu achei interessante também, ele fala mais aqui para frente, olha, vários rascunhos, né, estudos de personagem também, tal, muita coisa mesmo, várias e várias páginas, tá? Muita coisa legal, né? E o que eu achei interessante também de comentar aqui é que ele vai falar do processo que porque ele é muito perfeccionista, como ele mesmo fala aqui. Então ele vai apresentar em algumas páginas, olha,
a página que ele tinha feito originalmente, lá, sei lá, 10 anos atrás, para quando a história seria publicada, né? E as alterações que ele fez para essa nova edição. Os consertos que ele fez ou complementações que ele fez no próprio desenho, em lápis e depois finalizado aqui. Ou seja, para a galera que curte, como eu falei, estudar traço, estudar o desenho, eu acho que isso aqui é muito interessante, né? Porque você vai ter aí a mão do artista voltando para o próprio trabalho dele cerca de 10 anos depois, né? E ele faz isso com várias páginas. Várias páginas. Então, parece às vezes um jogo de 7 erros, né? Você vai olhando aqui a página original e vai olhando na outra para ver o que foi que mudou, qual foi o detalhe. Às vezes é só uma besteirinha, só uma coisa pequena, mas que para ele deve fazer alguma diferença, né? Porque senão ele não teria mudado. Então, assim, eu acho que a edição é muito interessante também por esse aspecto, né? Para quem gosta, ou assim, mesmo que você não seja um desenhista, um aspirante a desenhista, eu particularmente, eu curto olhar essas artes em preto e branco, eu acho que elas são interessantes, bonitas, e você percebe melhor o traço do artista, né? Então, assim, muitas informações legais, especialmente para quem curte bastidores dos quadrinhos, né? Uma história interessante, uma história que a gente não está acostumado a ver do Super-Homem. Então, assim, se você é fã do personagem, acho que vale a pena dar uma conferida. Se você não saca muito do Super-Homem, mas quer ler uma boa história dele, quer ter uma ideia geral do personagem, acho que essa edição te atende também, beleza? Então, essa foi a nossa dica de hoje, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, o seu dislike, o espaço dos comentários está livre aí, para a gente trocar ideia, você fazer a sua crítica, a sua sugestão, e a gente vai construindo o canal juntos aqui, beleza? Então a gente se encontra numa próxima resenha.